Muito obrigado pelo convite de estar com vocês. Para mim preciso falar muito, né? Que é uma honra estar aqui com vocês. Desse ano foi um pouco mais complicado agendar para estar com vocês, mas o Senhor sempre dá um jeito e foi muito bom encontrar uma solução e vir estar com vocês. Falar sobre o que Deus tem para o homem em si. Uns anos atrás, na igreja que eu estava lá, Batista do Brooklyn é um bairro, né? Lá em São Paulo. Toda segunda-feira à noite fazia reunião de homens. Só que o pastor não participava. Não sei porquê, né? Mas só os homens participavam. E começou assim, tímido. E depois foi ganhando proporções. Porque você chega num fim de semana, participar de um culto, uma celebração, tem aquele ritual e sobra pouco tempo para você ter aquela comunhão, conversar, comer um lanche junto. E os homens se reuniam no salão social que tinha a igreja, numa mesa grande. Algumas esposas iam e faziam um lanche, porque muitos vinham direto do trabalho. Esse trânsito que tem aqui em Lisboa hoje, talvez por causa do verão, férias, mas lá em São Paulo é todo dia assim. Todo dia, qualquer horário, em qualquer bairro, e lá não tem praia, não é? Então, saíamos do trabalho, já parava na igreja, reunião de homens, era o oásis da semana. Porque essa comunhão, ela é indispensável. E é ali que você começa a descobrir, nesse pequeno núcleo, a importância de conhecer melhor o irmão, de saber que a sua dificuldade, puxa, não é nada perto da dele. E aí você puder apoiar, era gratificante. Que a igreja aqui possa também, de alguma maneira, descobrir uma maneira de reunir homens, uma vez por mês, na semana, não precisa ser necessariamente na instalação da igreja, mas se encontrarem para compartilhar, orar, e às vezes dava um estudo bíblico, sempre tinha uma palavra, uma meditação. Deixa eu ver se eu consigo aqui, acho que eu tinha que apontar para onde? Para cá? Para aí? Ok, vamos ver lá. Não deu certo? Agora deu. Vamos começar com Mateus 12, 22. Nós temos uma passagem onde que o Senhor Jesus, ele intervém na vida de um homem. E o que acontece quando o Senhor intervém? Mateus 12, verso 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? E o texto segue. A nossa atenção está aqui. Quando o Senhor se concentra na vida de uma pessoa, onde que um endemoniado, mudo, cego, oprimido. Pronto, aí uma pessoa dessa já não tem utilidade alguma, não tem propósito nenhum daquilo que Deus o criou. Por quê? Porque o inimigo bagunçou a vida dele de tal maneira que ele não falava e não via. Vai trabalhar como? Vai agir como? Vai servir para quê? Endemoniado ainda, que assusta, ninguém quer chegar perto. Fica longe, à distância. Satanás, ele é um estrategista deste mundo vil. E muitas vezes a gente esquece isso. Pedro, na primeira carta, capítulo 5, ele fala isso: olha, vigiai, orai. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, buscando brechas para atacar, para devorar. Mas nós achamos que somos autossuficientes, não é? E aqui está um homem que, na estratégia de Satanás, ele estava calado e cego e endemoniado, ou seja, ao controle
satânico. Esta luta está lá escondido, está nos bastidores. Sempre é motivo de uma crise, de um trauma na vida de uma pessoa, principalmente de um homem. Lembrando um pouco, quando Deus criou o homem, criou primeiro o homem, a mulher veio na sequência. Quando Deus criou o homem, criou com um propósito. Criou o homem e falou, agora você vai dar nomes aos animais. Para isso o homem precisava fazer o quê? Falar, não é? Ele precisava se expressar, ele precisava ver. Não é? Bom, isso aqui pode ser um elefante, não sei como é que isso aconteceu, mas aconteceu. Agora, no nosso texto aqui, este homem não podia ver, logo não podia falar. Também não podia falar. Imagina ele para dar nome aos animais. Não está vendo? Se ele pega a tromba de um elefante, ele fala, é uma cobra? Que confusão que ele não ia fazer. Atrás de toda a crise que a gente passa, todo problema, sim, nós temos 3 adversários. O mundo, a carne, a nossa natureza adâmica, pecaminosa, tendenciosa, e Satanás, tá? O mundo, a carne e o diabo. O que você está fazendo com a sua vida? Algumas perguntas para direcionar o nosso pensamento, o nosso propósito. Você e sua família, onde vão estar no futuro? Daqui a uns anos. Eu coloquei aqui 5. Onde você quer chegar? Com o seu trabalho, com a sua família, com aquilo que você está projetando, caminhando, aquilo que você está entendendo que Deus está te direcionando. Daqui a um tempo, onde você quer chegar? Qual a sua visão? Visão é no sentido de qual o seu propósito, o seu planejamento de vida. Quantos homens você conhece que não têm propósito na vida? Não tem visão. Vive por viver, um dia de cada vez, de qualquer jeito. Muitos estão em vícios, outros estão em maus hábitos, né? Muitos homens estão se conformando com a cegueira que estão vivendo porque não tem propósito. Não é cegueira física no sentido de eu preciso de um braille, uma Bíblia em braille agora. Não. Cego no sentido de não ter mais propósito, visão, entendimento do que Deus tem para a sua vida. Muitos estão calados e acabados. 2 Coríntios 4:4 fala que Satanás tem cegado as pessoas para não ouvir mais. Hoje no avião foi uma coisa curiosa. Tudo bem, só tinha brasileiros lá. Era típico esperar aquilo. Tanto que a Natasha estava do meu lado, minha filha, ela fala, pai, é típico deles. Eu falei, olha filha, se eu não tivesse no avião, diria que eu estava naquele ônibus que vem lá do interiorzão, que a turma vem com o saco nas costas. O capitão lá, o piloto falando, não tire, desfivelar o cinto, nem fique de pé, não abra o bagageiro, pegar sua mochila, sua bolsa, enquanto a aeronave não parar. Bom, antes dele parar de falar, já está todo mundo de pé, pegando as coisas. As pessoas não ouvem mais alertas, não ouvem mais conselho, não ouvem mais, já estão querendo agir por sua própria conta e risco, porque pode acontecer qualquer imprevisto no trâmite lá. E assim é na vida também. Estamos pregando, estamos lendo, estamos sabendo como é que o mundo, a humanidade está caminhando, mas parece que não estamos nos importando. Eu sei me virar, eu me aguento, né? Você é alvo. Você sabia que você é alvo? Principalmente um crente. Crente é alvo. Você já pensou nisso? Você já pensou que você, estando na rua, sendo vigiado? Mundo espiritual, 1 Pedro 5,8 já foi citado.
Vou citar um exemplo que aconteceu, e eu descobri isso anos depois. Anos não, né? Um ano depois. Estávamos numa igreja, veio um rapaz dos Estados Unidos. A família era de lá, de São Paulo. Ele estava estudando fora, voltou, bonito, ficou na igreja. A família ajudou a crescer aquela igreja, formar aquela igreja. Estava lá, uma igreja pequena, como aqui. Bem diferente da do Brooklyn, uma igreja menor. Ficou lá com a gente. Terminava a reunião de jovens, num sábado à noite. O meu filho André, se você precisar de uma carona, uma boleia, eu posso te levar. É caminho e sempre levava e deixava o menino na porta da casa da avó, que ele morava na casa da avó. E foi assim. Passou um ano, depois entrou a pandemia. Quebrou a rotina. E depois, nas conversas, por isso que é bom ter um grupo próximo, uma reunião de homens, né? Fora da liturgia da igreja, onde todo mundo veste a capa de religioso e parece que todo mundo é santo, mas não expôs a sua ferida, não foi tratado. Naquelas conversas, descobriu-se que o rapazinho estava mexendo com drogas. E ele estava trabalhando como professor de inglês em escola de adolescentes que tem lá em São Paulo. Mexendo com drogas e o pior, sendo vigiado pela Interpol. Quando descobrimos isso, eu falei, o quê? Não, isso é brincadeira. Aí o meu filho falou, o André, pai, põe aqui no Google, colocou o nome da pessoa, aparece. A pessoa estava sendo vigiada pela Interpol. Entrou no Brasil, mesmo assim estava sendo... Falei, então meus filhos, vocês estavam sendo vigiados, dando boleia para ele para cima e para baixo, correndo risco sem saber. Todo mundo ficou branco, né? Passado. Já pensou? Se a gente é enquadrado, vai todo mundo preso até provar que aquela tomada não é para o focinho de porco, né? Como é que vai ser aquilo? Ou seja, o inimigo ele é tão astuto que ele pode aprontar um cenário onde você cai, sem saber aonde você caiu. E os homens estão cegos, calados e muitos acabados, porque não tem um propósito definido da vida e caminha assim. Você vai perguntar para mim, eu não passo por problemas, crises, traumas, não tenho nada disso. Bom, então nós vamos fazer aqui um check-up da sua alma para perceber mais ou menos o que pode acontecer com você, ou de repente está acontecendo com você. Desânimo na oração é um sintoma de crise espiritual. Não tenho muita vontade de orar, vou orar amanhã. Hoje já o tempo está corrido, muito trânsito. A sua fé já não tem muito, esfriou. Perdeu o desejo de buscar a Deus, de ler as Escrituras. O que eu vou ler hoje? Salmo? Não, Salmo já li um. Eu gosto de uns provérbios preferidos, João já li. Você não tem uma leitura ordinária, regrada das Escrituras. Falta na vontade de ir na igreja, de estar com os irmãos. Tem situações que às vezes um trabalho, um motivo de saúde, etc. Mas aquela vontade de encontrar com os irmãos, estar cultuando a Deus em congregação. Você se sente oprimido por circunstâncias da vida? A vida te cobra tanto e que você fica tímido, não é? Na sua vida espiritual. Isso vai gerar o quê? Hábitos ruins começam a voltar. Todo mundo está fazendo isso porque eu não posso. Parece que está todo mundo satisfeito, todo mundo feliz porque eu não posso. Vou me dar o luxo de poder fazer isso, de experimentar aquilo outro, porque estamos frios na fé. Precisamos tomar uma decisão importante na vida. E aí? Você compartilha com os irmãos da fé? Você busca Deus? Ou você se vira sozinho? Não, eu me viro, ninguém precisa saber dos meus negócios.
Nós precisamos ter afinidade uns com os outros para receber aconselhamento, orientação, motivação espiritual para vencer as adversidades do dia a dia. Será que as circunstâncias te forçam cada vez mais a exercer a paciência ou a impaciência? As pessoas vão olhar e falar, depois fala que é crente. Olha a atitude do fulano de tal. Pensamentos ruins, ideias treslocadas, você começa a alimentar. Por quê? Você se sente abandonado por Deus. Os irmãos já não ligam, você vem pouco, quando vem fica aí calado, não participa, logo pensamentos ruins vêm. De onde vêm esses pensamentos ruins? Será que não são estratégias do inimigo? Aqui e acolá, colocando coisas até inocentes na tua vida, na tua frente? Eu tenho uma estatística aqui da época que eu peguei da Transmundial, na rádio, quando a gente trabalhava lá, quando eu trabalhava lá. Isso aí deve ser de 15 anos atrás. Tá, era uma realidade brasileira, mas eu acho que não foge muito ao padrão que a gente vive. Algumas estatísticas de homens que perderam a visão estão mudos, sem atitude. 83% das mortes, homens estão envolvidos. Homens vivem 7 anos a menos que as mulheres. Talvez pela profissão, o estresse, a entrega ao álcool. 17% dos homens lida com alguma dependência química. Pode ser cigarro, bebida, alguma dependência, drogas. Outro ponto, alguns destes sofrem abuso sexual na infância, na adolescência e ficam calados, mudos, assustados, com medo, vergonha e se fecham. Isso dura por 20 anos, 30 anos, talvez uma vida inteira. Isso acarreta dentro dele um desgosto, 30% dos homens sofrem de alguma disfunção viril, por ansiedade, preocupação com a vida, com o futuro, com dinheiro, tudo girando em torno da nossa profissão. 90% da população carcerária são homens. Ausência da figura paterna. E tinha mais um dado aí que diz que não sei quantos por cento também, mais de 70%, tinha alguma procedência evangélica. Muitos homens já vinham de lares cristãos, católicos, que seja. Homens sem voz, sem visão, inúteis. Por fim, 4 vezes mais eles se suicidam do que as mulheres. Perceba que o inimigo ataca especificamente o homem. A cabeça do lar, da casa, o provedor, sustentador. Está aí um quadro que não está meio desatualizado? Pode estar ser, mas eu quis trazer para vocês perceberem que não foge muito disso. Isso aí é muito representativo. Estamos falando aqui para vencer as estratégias do inimigo. Não ser um homem inútil, calado, acabrunhado, tímido. Precisamos ter amizades. O livro de Eclesiastes diz que o cordão de 3 dobras é difícil de quebrar. Serve para o casamento? Serve para o casamento. Marido, mulher e o Senhor. Serve para os amigos. Você, o Senhor e o seu amigo. Não é? A amizade, ela tem que ser uma pista ou uma via de mão dupla. Vai e volta. Você só vai sentir confiança quando ele também confessar ou expressar uma intimidade, uma particularidade dele. Isso vai criando afinidade.
Normalmente a afinidade ela nasce quando existe uma afinidade profissional dentro da igreja. Nós temos aqui o exemplo de Davi e Jonatas, 2 guerreiros, né? Eram defensores do reino, eles tinham a mesma preocupação, a mesma visão, viviam juntos. Nós temos monte de alguns versículos, né? O amigo sincero na hora da angústia nasce o irmão, Provérbio 17, Eclesiastes 4, 9 é o cordão de 3 dobras. E aqui em Marcos capítulo 2, nós encontramos a história daqueles amigos que levaram um paralítico para Jesus curar. Abriu o teto lá, desceu numa corda. O paralítico nem queria ir, ele estava bem lá no sol, tomando uma sombra, gostoso ali. E os amigos, não, nós vamos levá-lo a Jesus. Cataram ele, amarraram na cama, jogaram ele no telhado. Uma loucura. O que estes amigos fizeram para este aleijado, paralítico? Isso é amigo mesmo. Um amigo de verdade leva para Jesus. Um amigo de verdade se preocupa com a sua condição, com a sua situação e apresenta a Jesus. Agora, tem gente que tem outros amigos. E esses amigos vão te levar para onde? Para quem? Essa é a grande preocupação. Quando se fala assim, olha, eu vou jogar a bola no fim de semana com os amigos da empresa, do escritório, são crentes. Vão lá só por causa da bola? Que edificação, que vai produzir aquilo? Tá, pode ser que vai produzir um momento de camaradagem, pode ser importante, mas nada substitui essa afinidade de estar falando de Cristo, estar entre os irmãos. O amigo do peito. Se tem um amigo sincero, nós temos que ter um amigo que você guarda, que você estima, que você ora por ele. Será que nós temos isso aqui? Será que um ora pelo outro, lembra de estar orando pelo outro? Ou simplesmente só nos encontramos no domingo? A amizade, ela permite que um possa enxergar no outro aquilo que você não está vendo em si mesmo. Só um amigo de verdade pode chegar para você e falar, olha, cara, você falou meio duro aí outro dia, eu vi aí, pega leve. Olha, eu vi você aí muito quieto, calado. O que está acontecendo? Bate nas costas, vamos lá, vamos tomar um café. O que está acontecendo? Precisa haver isto. Porque é a amizade que vai fazer você se enxergar. O seu amigo vai apontar. E você, puxa, é mesmo, será que eu fiz isso? Será que eu estou assim? Será que eu me omiti? Um amigo, ele vai te exortar. Amigo de verdade a gente encontra nas lutas, nas dificuldades. Não é só quando está tudo bem, quando está tudo em festa, domingo de manhã, todo mundo perfumado, descansou bem. E durante a semana, como é que é a sua rotina? Não é? Você vai perceber os seus erros, você vai perceber se você está crescendo ou não na fé através dos seus amigos. Não pensa que é por causa dos anciãos da igreja que vão olhar para você. Existe, digamos, uma pirâmide, né? Um trabalho de formiguinha, né? Um vai apoiando o outro. E é isso que nós precisamos ter no ciclo. Homens fortes, igreja forte. Lá em São Paulo, está uma coisa curiosa com a igreja. Você vê lá a placa, Batista, mas não é a Batista que eu estudei, que eu me formei. Chega hoje lá, tem um discurso marxista. Outra igreja, mesmo Batista, tem um discurso muito humanista. A maioria é uma palestra humanista. Ninguém vai manejar mais as escrituras. Aquela igreja, então, nem olho mais a bandeira. Mas teve uma lá que me chamou a atenção. E eu fui exatamente
São homens que fazem o culto. Eu falei, opa, essa aí já... Porque Batista, para ter pastora e outras igrejas, está cheio. Não é? Então, as igrejas, eu não tenho nada com as mulheres, mas as igrejas estão ficando cada vez mais femininizadas. Percebe? Né? Mais femininas. Poucos homens, calados, no canto, estão ali, sem muito compromisso, sem muito envolvimento. Mas sentamos lá para um culto na igreja. Entra 3, 4 anciãos, presbíteros, diáconos, todos os homens da igreja. Impõe respeito. Você vê os homens. Um levanta para oração de intercessão, o outro oração de adoração, o outro para leitura bíblica. Você vê os homens, estimula os outros homens também. Homens. Cadê vocês, homens? Porém, sem a sinceridade, sem o amigo do peito, sem aquele que está do teu lado, você vai ter amigos que nem sempre você vai perceber que são seus amigos. O vício é tudo aquilo que escraviza o homem e o faz refém. Vício do quê? Só de álcool que a gente pensa? Vício o quê? De bebida, cigarro, qualquer coisa que te escraviza. Um jogo. Hoje em dia tudo é bet. Né? Betano, bet... Tudo time de futebol lá no Brasil agora tem bet na camiseta. Bet e tem o nome da empresa. Tudo aposta. As pessoas estão se envolvendo cada vez mais em apostas. Dinheiro fácil, vida fácil. As dependências se instalam quando o sistema do cérebro não funciona bem. Quando você não está satisfeito no seu lar, quando você não está realizado com o seu trabalho, o seu cérebro começa a funcionar diferente. Procurar algo que lhe dê prazer, que lhe dê motivação, razão para você ser macho, para você dominar, para você ser o tal da situação. Há um problema aí no seu cérebro. Por quê? Não está sendo alimentado com a palavra. Então você vai se alimentar com as bolotas dos porcos, como fazia o filho pródigo. Uma forma de descobrir se este hábito que você tem, ele é bom ou ruim, se ele é normal ou não, se ele é doentio, é observar se ele faz mal para a sua própria saúde, a si próprio, aqueles que estão à tua volta, sua esposa, seus filhos, a turma do teu trabalho. Você começa a ficar irritado com eles, porque eles estão te atrapalhando no seu momento precioso, isso já é um vício. Agora, por que a gente procura vício? Todo mundo tem lá o seu vício escondido, predileto. Cada um tem o seu. Mas alguém já me falou assim, mas você não larga essa Bíblia. Eu fui de férias na casa da minha tia, a Matilde, já falecida, tadinha, na praia, porque ela era da praia. Eu sempre, todo verão, ia lá. Só que teve um verão que o jovenzinho se converteu e apareci lá com uma Bíblia. E aí ela pega o telefone e liga, olha, o Albertinho está aqui, falando com meu pai na época. Mas ele não larga a Bíblia para cima e para baixo. Né? Mas o meu hábito estava incomodando. Era diferente, né? Estava incomodando. Amigos ocultos, o álcool, por exemplo. Por que as pessoas buscam o álcool? Puxa, mas ele nunca teve um vício, nunca teve uma tendência, uma queda para bebida, para... O que aconteceu? Agora ele está se excedendo. Agora parece que ele está sendo dominado. O que acontece? Revela baixo autoestima. A pessoa está sofrendo alguma coisa, aquela coisa do histórico da pessoa, o contexto de vida dela, a leva para isso. Ela se sente inferior, com medo, ela não tem mais coragem. A pessoa que busca o álcool, ela tem medo, não tem coragem de assumir responsabilidades e foge da realidade. Então o homem tem que saber disso. Você passou do segundo copo, pronto, já pode revelar aí uma tendência, uma preocupação.
Quem joga muito? O jogador aí não é o Cristiano Ronaldo, né? Jogador, aquele que joga carta, aquele que joga por dinheiro, e tanto jogo, turf, né? Se torna impulsivo, ele fica desatento, ele desenvolve agressividade, ansiedade, ele começa a ficar diferente. Muitos falam, eu não conheço mais o meu filho, ele está assim, eu não conheço mais o meu marido, ele vive inquieto, vive de madrugada. E eu conheço gente assim que passa madrugadas nas redes sociais, jogando, apostando. Não é? Conclusão, dorme pouco, e isso provoca o quê? Irritabilidade, tremores, e isso vai desenvolver outras doenças. Lucas, no capítulo 8, verso 17, temos mais um versículo aqui. Não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se a vir à luz. Esta passagem, e 12:2 também fala mesmo assunto, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Você pode ter o seu vício querido, né, que ninguém vai descobrir, mas uma hora ou outra vão desconfiar que você tem alguma coisa esquisita aí acontecendo. Por quê? Bom, irritabilidade, talvez depressão, inquietação, ansiedade, baixa estima, você se sentindo inferior, acabrunhado num canto, envergonhado, sem atitude, sem aproximação. Bom, alguma coisa tem por trás. Fazendo um diagnóstico, óbvio, se você vai no médico, porque deu uma desritmia no coração, ou deu algo no estômago, fez os exames, o médico vai falar, olha, você precisa parar de beber, você está vendo muita coisa aí que está te deixando estressado, você está muito com adrenalina, você tem que acalmar o seu estresse. Talvez no trabalho, o médico vai detectar sintomas. Na vida espiritual, a mesma coisa. Ninguém quer publicar, né? Olha, eu estou com isso, né? Eu estou fazendo aquilo, eu participei daquilo outro. Não. Mas você não precisa publicar. As pessoas vão perceber que tem alguma coisa esquisita acontecendo lá. E como é que nós vamos resolver? Uma reunião de homens, mensal, esporádica, não sei, onde que um grupo vai se reunir, tomar um café, uma água, não é? Vai conversar coisas da vida, coisas da palavra, coisas da igreja. Vejo muito isso, acaba um culto, as pessoas estão saindo da porta, hoje tem aquele jogão, hein? De tarde, hein? Já saem falando do jogo. Outros querem saber o resultado da corrida, porque lá no Brasil as corridas que acontecem na Europa à tarde lá passa pela manhã. Mas amanhã eu estou na igreja, eu quero saber o resultado da corrida. Está todo mundo no telemóvel. Olha lá, você viu? Ó, de novo o Hamilton. Ó, você viu? Olha a Ferrari. Mas você está na igreja. Você tem que tratar de assuntos espirituais, da alma. Deixa isso para segunda-feira, quiçá outro dia. Isso não é importante. Perdeu hoje, ganha amanhã e assim segue. Estão sempre ganhando e perdendo. Jogo, estas coisas, loteria e etc., é enxugar gelo. Não é? Enxuga, fala, discute, e você assiste, você torce, e é campeão, e no ano seguinte, ou não precisa nem ser ano, né? Mês seguinte já começa tudo de novo. Não é? É enxugar gelo, gente. Não vai sair disso. Outros prazeres da vida. Se existem prazeres ocultos, porque você está enfermo, se sentindo para baixo, existem alguns prazeres que vão maquiar a sua situação, a sua realidade. Aquele que é comprador compulsivo, troca de carro toda hora. Eu queria trocar de carro toda hora, mas não consigo, não posso. Não é? Tem gente que troca sem necessidade. Eu não gosto de falar nisso, mas às vezes dá uma vontade, né? O meu cunhado, ele tem assim um guarda-roupa lotado de tênis. Não é? Um de marca diferente, cor diferente.
Mas você não é uma centopeia, você não vai andar com tudo isso aí, né? Você não vai conseguir calçar tudo isso na sua vida, não é? Usa uma vez, duas e já encosta. Passa para mim. Esse oniomania, pessoa compulsiva, ela vê um relógio diferente e quer comprar porque ela quer ser diferente do outro. Não é? Eu já vi gente assim, o quê? O Carlos tem uma camisa listrada, eu também tenho. Não vou usar mais aquela camisa, não. Eu não quero ser igual a ele, eu quero ser mais que ele. As pessoas são assim, por isso que elas querem adquirir coisas para atenuar emoções negativas, tristezas, angústias que a cercam. Mas os irmãos da igreja não sabem. Porque você chega, o culto já começou, você ouviu um sermão, uma palavra, vai embora com aquilo mexendo com a sua consciência, mas daqui a pouco você esquece porque você lembrou dos problemas que deixou na esquina. Não é? Sexo obsessivo. Tem gente que é obcecado por sexo. Pornografia hoje em dia, então, antigamente era nas bancas de jornais, tinha isso. Algumas revistas proibidas, com capa preta e tal. Hoje não, você, um clique você já pá! Essa obsessão vai tornar-se um transtorno. Tem origens, traumas, violência. É uma válvula de escape para quem tem esse sentimento de insatisfação. Um sentimento de que não consegue realizar as coisas. De frustração, de derrotismo. Então a pessoa busca um sexo, algo de mostrar assim, eu ainda posso, eu sou poderoso, eu ainda consigo controlar. Uns mais, outros menos. Porém, como a gente diz, né? Tudo começa pequeno, não é? Uma doença, você vai no médico, né? Fiquei sabendo do Zé Carvalho aí, graças a Deus, né? Porque algo pequenininho que acontece aí, uma metástase, pode se transformar num grande tumor. Todo esse tipo de vício, você fala assim, mas eu não estou envolvido nisso, eu não... Calma, o inimigo te faz andar nas fronteiras, para você apreciar. Não foi a filha lá de Davi que foi apreciar o que as filisteias estavam fazendo? Não é? Acabou se namorando com um rapaz lá e pronto. A desgraça entrou dentro de casa. Não foi de Davi, não. Foi em Números não. Em Juízes, essa história de Juízes. Não, de Sansão? Daqui a pouco eu lembro. Que a menina foi lá, foi olhar, não é? Foi a menina que foi olhar. Não foi Sansão, não? Hã? Filha de Jacó, é isso, exatamente. A filha de Jacó. Depois os irmãos foram lá e dizimaram a... Isso. Não. Diná, isso, obrigado, é isso mesmo. Tudo começa com chegar perto e assistir. Para você ser cativo. É isso que o inimigo faz. O vício, ele vai roubar as nossas obrigações, nossos compromissos, vai tirar a vida social, familiar, cala, segue e deixa o homem inútil. Foi assim que o Senhor Jesus encontrou aquele endemoniado. Estava lá, cego, mudo, inútil. E o homem está assim, calado, quieto, envergonhado, acabrunhado, e para ele ficar quietinho, ainda Satanás alimenta ele com algumas migalhas. Dá um pouquinho de carne para você, fica aí no seu canto, não reage não. E o homem está assim, nós temos medo de assumir. Você acha que Pedro, quando em Atos capítulo 12, eles foram presos, houve aquela perseguição toda, você acha que eles eram poderosos? Manda vir Herodes, manda vir os fariseus, a gente vai, né? Se trancaram dentro de casa, começaram a orar. Não podemos ficar assim.
Daqui nós temos um segundo tempo, não sei se precisamos parar agora, porque quero tratar rápido, depois do almoço, falar sobre o propósito da visão. Visão é propósito, é planejamento. Será que nós estamos sendo homens águias, que enxerga longe e sabe o que vai fazer? Ou será que nós somos homens galinhas, que ficamos ciscando aqui, no terreno de lá, para cá e para lá e não sai daquilo? Porque galinha quando voa também não passa de meio metro, né? Pula daqui e pula de lá. Ou será que nós vamos ser águias, alçar voos maiores? E a palavra de Deus fala isso, não é? Os que confiam no Senhor subirão como águias. E a gente está aí como galinha. Alguma coisa precisa acontecer na nossa vida.